Yo! Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de anime, e hoje eu vou falar sobre um anime que sinceramente foi além das minhas expectativas. Hoje irei falar sobre Boku Dake ga Inaimachi. Lembrando que o link para o canal dos parceiros está aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e dá uma conferida no conteúdo dos caras. Então vamos lá. Boku Dake ga Inaimachi, também conhecido como Erased, é um anime de gênero seinen, mistério, fantasia e suspense. Ele é a adaptação para anime do mangá de mesmo nome publicado em 2012, escrito e desenhado por Kei Sanbe, conhecido também como Keisuke Kawara, seu nome como autor de doujinshi hentai. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio A1 Pictures. Eu já comentei sobre esse estúdio na análise do Oreimo. Esse é o mesmo estúdio que trabalhou nos animes Ao no Exorcist, Working, Sword Art Online, Oreimo, Denpa Kyoshi e o atual Eromanga Sensei. O anime foi ao ar no Japão dia 8 de janeiro do ano passado, 2016, e durou até 25 de março do mesmo ano, contendo 12 incríveis e curtos episódios. Então vamos lá. Boku Dake ga Inaimachi, traduzindo A Cidade Onde Só Eu Não Existia, é a adaptação para anime do mangá de mesmo nome, escrito e desenhado por Kei Sanbe. O mangá começou a ser publicado em 4 de julho de 2012 e foi terminado em 4 de março de 2016, contendo um total de 8 volumes encadernados. O mangá foi distribuído pela editora Kadokawa Shoten e impresso na revista Young Ace. Essa é uma revista focada no gênero seinen, onde já foram publicadas várias adaptações para mangá de alguns animes, como Kill la Kill, Paint and Stark with Gather Belt, porém já foram publicadas alguns mangás mesmo também, como Isuka, Bloodled e Neon Genesis Evangelion. Agora vamos para a análise, começando pela história. A história se passa em 2006 e gira em torno de Fujinuma Satoru, um rapaz de 29 anos que mora sozinho e está em busca do seu sonho. O Satoru sonha em ser um mangaka, porém ele nunca consegue desenhar uma história que agrade os editores, pois os mesmos dizem que suas histórias não têm profundidade, que não expressam a identidade dele na história. Satoru não é muito bom se relacionando com as pessoas. Ele diz que tem medo de ir fundo na sua mente. Ele trabalha como entregador de pizza para pagar suas contas e o apartamento. No trabalho, ele não fala muito com as pessoas, somente com seu chefe e uma garota, Katagiri Airi, que sempre troca só algumas palavras com ele. Em uma das entregas, o Satoru observa a rua onde via pessoas indo trabalhar, crianças atravessando a rua para ir para a escola, coisas normais da cidade. Um caminhão passa do seu lado. Satoru vê uma borboleta voando, então de repente o Satoru sente alguma coisa e olha à sua volta. Parecia que as coisas que ele viu alguns minutos atrás estavam se repetindo. Ele já conhece esse fenômeno, ele o batizou de Revival. O Revival é um fenômeno que ocorre geralmente quando alguma coisa de ruim, uma tragédia, está para acontecer perto de Satoru. Quando ele é ativado, Satoru volta no tempo entre 1 a 5 minutos antes da tragédia acontecer. O Satoru não consegue controlar onde e quando o Revival vai acontecer. Voltando, Satoru procura à sua volta alguma anomalia para tentar prevenir a tragédia e nota algo estranho com o caminhão que passou ao seu lado. Ele dirige em direção ao caminhão. Airi, a garota que trabalha junto com ele, observa a situação e fica confusa por Satoru estar perseguindo um caminhão, quando ela nota que uma criança estava atravessando a rua bem em direção aonde o caminhão estava indo. Satoru olha o banco do motorista e vê o mesmo desacordado. Ele tenta acordar o homem, mas não consegue. Então ele enfia o braço pelo vidro aberto e puxa o braço do motorista, fazendo mudar a direção do caminhão. O mesmo vira fortemente saindo da direção da criança, que é salva. Satoru fica aliviado pelo que fez, porém, ao olhar para frente, ele vê um carro à sua frente e é acertado. Satoru vê a sua vida passar diante dos seus olhos. Ele vê vários momentos da sua infância, pessoas que ele conheceu e outras que desapareceram. Até que ele nota uma cena que ele não se lembrava, de uma garotinha com casaco vermelho. Ele tenta ver quem é, mas é acordado. Ele havia dormido por 2 dias após o acidente e Airi, a garota do seu trabalho, havia visitado ele. Ela disse que a criança estava a salvo e que se impressionou por ele ter conseguido fazer aquilo. Airi explica algumas coisas do trabalho, que o chefe deles entendeu tudo o que aconteceu e que não era para ele se preocupar. Satoru é liberado um tempo depois e vai para casa, onde encontra sua mãe lá. Ela havia pagado as despesas do hospital e visitado ele algumas vezes, mas como ele estava dormindo, ela foi embora. Ela disse que ia passar alguns dias com ele, pois estava de viagem.
A mãe dele se chama Fujinuma Sachiko. E pessoal, essa mulher é foda! Ela tem uma intuição muito forte. E ela faz de tudo pra deixar seu filho bem. Pra quem já assistiu sabe do que eu tô falando. E pela aparência, ela nem parece ter 52 anos. Durante algumas conversas com sua mãe, ela comenta de um incidente que aconteceu quando ele estava na 5ª série, onde algumas crianças desapareceram. Ele então se lembra que 2 dos seus colegas de sala desapareceram. Os crimes parecem que foram cometidos por um rapaz que morava na sua vizinhança. O rapaz foi preso e condenado à morte. Alguns dias se passam e durante as compras com a sua mãe, Satoru tem outro revival, mas dessa vez ele não encontra nenhuma anomalia e pede para sua mãe olhar à volta. Ela faz isso e nota alguma coisa estranha. Ela vê um homem segurando na mão de uma garotinha, levando ela para um carro. O homem se assusta ao perceber que Sachiko notou. Ele entra no carro e deixa a garotinha do local, indo embora em seguida. Sachiko acha aquilo suspeito e tira fotos do carro. Eles encontram com Airi na volta para casa. Sachiko convida ela para o jantar e eles 3 vão para a casa de Satoru. No caminho, alguém observava os 3 de dentro de um carro. Após o jantar, Satoru leva Airi para casa e, ao voltar, ele pesquisa sobre os desaparecimentos que aconteceram na sua infância. Ele se lembra de uma das garotas que desapareceram, a garota de casaco vermelho. Ela se chama Hinazuki Kaio. Ela era uma garota que sempre vivia sozinha. Certo dia, Satoru havia encontrado com ela após a escola, sozinha no parque. Ele iria chamá-la para voltarem juntos para casa, mas não fez isso. Aquela foi a última vez que ele viu ela. Por isso, ele sempre se culpou e tentou esquecer que, se ele tivesse a chamado, ele poderia tê-la salvo. Enquanto Satoru trabalhava, sua mãe tentava se lembrar de onde havia visto aquele homem de antes. É então que ela se lembra quem era o homem. Era alguém que ela conhecia. Ela liga para um amigo e avisa que talvez tenha descoberto que o homem errado foi preso e morto no caso do desaparecimento das crianças. Ela volta para casa e diz que deve avisar Satoru daquilo. Ela ouve alguém entrar na casa e se vira pensando que era Satoru. Porém, ela é esfaqueada pela pessoa, pelo criminoso. Ela cai no chão e olha para o assassino, dizendo que estava certa de quem era. Ela tenta pegar seu celular para avisar Satoru para não voltar para casa, mas o assassino pega o seu celular e sai do local. Então Sachiko aos poucos morre. Satoru sai do trabalho e volta para casa, dando de encontro com um homem todo de preto enquanto subia as escadas para o seu apartamento. Ele estranha a porta do apartamento estar aberta e entra para ver sua mãe, quando ele arregala os olhos e tenta não acreditar no que ele via. Ele se aproxima, chamando sua mãe, tentando investigar o corpo e vê uma faca enfiada nela. Assustado, ele cai para trás de medo. Então, nesse exato momento, aparece uma vizinha de Satoru que havia vindo à sua casa agradecer a sua mãe por ter feito um curry e dado para elas. E, ao ver Satoru com a mão cheia de sangue, ela se assusta e chama a polícia. Quando a polícia chega ao local, eles dizem que precisam levar Satoru até a delegacia. Ele fica assustado e surpreso. Ele havia se tornado o maior suspeito do assassinato da sua própria mãe. Ele começa a correr assustado para fugir do local quando tudo escurece e ele se encontra em outro lugar. Estava de dia e nevando. Ele estranha por aquilo ser fora da época. Satoru percebe que passou por um revival. Mas dessa vez, esse revival estava diferente. Ele não estava no mesmo local de antes. Satoru começa a correr e ao virar a esquina, ele nota o que estava acontecendo. Ele estava em frente à escola que ele frequentava no fundamental. E, ao olhar a data que estava marcada em um cartaz, ele descobre que havia voltado para 1988. O seu revival o trouxe 18 anos no passado. Então, a partir daqui, Satoru descobre que seu revival o trouxe para essa época para prevenir que uma tragédia maior acontecesse. Então, ele deve descobrir as anomalias em sua vida como uma criança de 11 anos para evitar que o futuro onde sua mãe é morta aconteça. Ou seja, ele deve tentar evitar que o desaparecimento das crianças aconteça e tudo isso enquanto ele deve procurar o verdadeiro assassino que matou sua mãe no futuro e incriminou ele. E vendo que talvez tudo isso esteja ligado de algum jeito com o seu passado. Eu disse coisa pra caramba, mas sem falar tudo isso, não dá pra contar a história sem dar spoilers. Eu contei tudo isso evitando o máximo de spoilers da história, pois esse é um dos pontos mais fortes do anime. A história é tão bonita e misteriosa que te faz ficar concentrado em tudo que acontece. Você assiste a abertura, tenta notar detalhes durante as cenas do anime. É uma sensação incrível assistir Boku Dakegai Naimachi.
A história segue de um jeito bacana e termina de um jeito melhor ainda, mesmo sendo meio apressado no final, porém ele se mantém ótimo do mesmo jeito. A história adaptou o mangá completamente. É claro, o mangá possui muito, mas muito, conteúdo e mais detalhes do que o anime. E quando eu digo muito, é muito mesmo. No anime, eles até alteraram algumas coisas para poder adaptar o final do mangá no anime. Porém, o anime se manteve ótimo do começo ao fim. Esse é um daqueles animes que eu assisti segurando a respiração em quase todo episódio. Sério, o mistério que o Satoru deve resolver foi seguindo de uma maneira tão da hora que me lembrou muito o jogo Life is Strange. Eu vou falar pra caramba desse jogo aqui ainda. Lá, ele também tem um mistério envolvendo assassinatos e possui coisas como viagem no tempo e tal. Jogam ainda, por sinal, esse. Mas bem, vamos falar um pouco sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Boku Dakega Inaimachi é muito bom. Ele tem várias cenas lindas que você vai ver durante o anime. Os personagens são bem bacanas, as crianças têm um traço que passa aquela sensação de inocência e os cenários são bem detalhados. A animação é bacana também, tudo flui de um jeito suave e bonito, além da animação de abertura, que é muito foda. Não é igual aqueles animes que tudo começa bem feito, mas que no final eles vão fazendo de qualquer jeito e piorando. Não, aqui tudo se mantém bom desde o começo. Agora a trilha sonora. A trilha sonora é muito boa também. As músicas são ótimas, dramáticas, calmas e em alguns momentos a música se torna ausente para dar destaque à atuação dos dubladores, onde você vê o belo trabalho que eles fizeram. A abertura do anime é incrível. Sério, a música vicia. A música de abertura se chama Rere, da banda Asian Kung Fu Generation. Quem é curtidor de anime conhece já essa banda. Ela tocou várias músicas épicas de animes como After Dark, do Bleach, Haruka Kanata e Blood Circulator, do Naruto, e Rewrite, do Fullmetal Alchemist clássico. O encerramento é a música Sorewa Chisana Hikari no Yona, cantado por Sayuri. Essa é uma música bem bonitinha e emocionante, principalmente no último episódio. Agora a dublagem. A lista de dubladoras de Boku Dakega Inaimachi é ótima. Ela possui dubladores experientes e alguns que não fizeram muitos personagens, mas que mesmo assim eles fizeram ótimos trabalhos. Alguns deles são Mitsushima Shinosuke. Ele é o dublador do Satoru. Ele é um ator de filmes mesmo, lá do Japão. E esse cara fez um ótimo trabalho dublando Satoru. Ele soou de um jeito realista e legal ao mesmo tempo. Infelizmente, até hoje, ele só dublou o Satoru mesmo de personagem de anime. Akasaki Shinatsu. Ela é a dubladora da Airi. Mesmo a Airi não aparecendo muito no começo do anime, a Shinatsu-san fez um ótimo trabalho como ela, deixando uma voz marcante na personagem. Alguns personagens que ela já dublou são a Nibutani Shinka, do Shinobio Demo Koi ga Shitai, a Oribe Yasuna, do Kill Me Baby, a Maki Natsuo, do Love Lab, a Kosaka Yoriko, do Tokyo Ghoul, e a Nakeri Alice, do Shokugeki no Soma. Aoi Yuki. Ela é a dubladora da Kaio, a garota de casaco vermelho. Essa moça já é muito conhecida e possui vários personagens inesquecíveis. Alguns que ela já dublou são a Mayoi Ayasato, do Phoenix Wright, a Victoric The Blows, do Goski, a Tatsumaki, do One Punch Man, a Yagyu Jubei, do Hyakari Onan Samurai Girls, a Lulu, do jogo League of Legends, o Pascoal, do jogo Nier Automata, a Sakura Futaba, do jogo Persona 5, e a Kaname Madoka, do Puella Magi Madoka Mágica. Agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para minha opinião assistindo ao anime. Boku Dakega Inaimachi foi mais um daqueles animes que eu descobri assistindo a abertura dele no YouTube. Estava lá eu, procurando músicas do Asian Kung Fu Generation, quando encontro a abertura do anime. Eu adorei a música e logo fui procurando ele. Eu assisti o começo do primeiro episódio e disse, parece interessante, eu vou continuar assistindo pra ver se melhora. E aí quando eu percebi, já tinha passado mais de 4 horas e eu já havia terminado de assistir o anime. Sério, eu assisti muito rápido. Cada final de episódio me deixava segurando a respiração e eu ia na hora pra ver o próximo episódio. O Satoru foi um ótimo protagonista. O seu relacionamento com os outros personagens, tanto ele como adulto quanto ele criança, foi algo bonito de se ver, principalmente no relacionamento dele com a Kaio. O caso do assassino das crianças foi tenso. Satoru passa por muita coisa para poder alterar o futuro. Você fica pensando, fazendo teorias, imaginando quem pode ser o assassino.
Como eu disse lá no começo, lembra muito Life is Strange. E eu gostei disso, aquela sensação de tentar desvendar o mistério, tendo sua opinião de quem é o assassino, do porquê de tudo aquilo tá acontecendo, é muito bom. O anime te deixa confuso em algumas partes, por não explicar como algumas coisas aconteceram. Isso é diferente no mangá, onde tudo é mais detalhado e explicativo. Alguns personagens têm um papel bem maior lá no mangá, como a própria Airi. O anime tentou adaptar tudo do mangá, mas teve que cortar muita coisa para poder chegar no final que teve. Mesmo com as diferenças, o final no anime foi muito bom, com cenas lindas e dando uma enorme emoção por tudo que você assistiu e presenciou no anime. Agora informações extras. Boku Dakega Inaimachi possui uma adaptação para light novel chamada Boku Dakega Inaimachi Another Record. Também existe um filme em live action, com atores de verdade, que foi produzida pela Warner. Essa adaptação tem na Netflix também. E além disso, existe um mangá spin-off chamado Boku Dakega Inaimachi Re, ou Gaiden, que conta a história dos outros personagens da história. Concluindo, Boku Dakega Inaimachi é um anime bonito, cheio de mistério e suspense. A história segue de uma maneira muito boa durante a maioria do anime, porém se apressa perto do final. Seus 12 episódios contribuíram para isso, pois muito do conteúdo do mangá teve que ser cortado, porém o anime ainda segue de uma maneira incrível. As músicas são ótimas, combinando com o momento que está sendo passado na tela. Em sua maioria, as músicas de fundo são ausentes para dar destaque ao trabalho dos dubladores, que fizeram um ótimo trabalho no anime, mas nos momentos que as músicas são tocadas, elas são boas, principalmente a abertura e o encerramento do anime. O clima de mistério que o anime passa é muito bom, te faz ficar ansioso pelo próximo episódio. As revelações que acontecem te impressionam, te fazem segurar a respiração e arregalar os olhos. Como eu disse lá no começo, e reforço de novo aqui, lembra muito o jogo Life is Strange, principalmente pelo fator de volta no tempo. Enfim, Boku Dakega Inaimachi, mesmo sendo um anime resumido do mangá, é muito bom. Para quem quer um maior conhecimento da obra em geral, eu recomendo a ler o mangá também. Mas mesmo assim, o anime ainda é uma ótima pedida para quem gosta de uma história com muito mistério e momentos bonitos, que nos mostram também como o mundo de uma criança pode ser, dependendo do estilo de vida que leva e como são criados por seus pais. E para quem quiser, eu vou estar deixando os links para o mangá de Boku Dakega Inaimachi em português Brasil e em inglês na descrição do vídeo. O mangá em português ainda não está terminado, mas ele ainda está sendo atualizado. Mas o mangá está completo na versão em inglês, caso vocês queiram realmente ler a história. E é isso. Caso vocês tenham gostado do vídeo, dá aquele curtir, comenta se quiser, compartilha se puder, que vai dar aquela ajuda. E isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então até a próxima. Já, né?